Olá, bem-vindos à Saúde do Futuro para uma segunda semana com um tema que me foi enviado. Foi a primeira questão que eu tive e faço questão de a responder, que é o tema da toxicodependência, um tema que acaba por ser um flagelo hoje em dia. E deixem-me já dizer-vos que a toxicodependência não é só drogas pesadas, não é só drogas leves, mas também verifica-se hoje em dia cada vez mais uma toxicodependência para tudo. Seja para quando estamos em estados depressivos, seja para quando vivemos uma perda muito grave, não sabemos como lidar com a perda, acabamos por ser encorajados a tomar esta medicação que acaba por alterar completamente o nosso sistema nervoso. E também o flagelo das crianças, não é? Com síndrome de hiperatividade, com déficit de atenção, que tem sido uma calamidade. Para mim é uma questão muito, muito grave hoje em dia. Eu tenho uma amiga psicóloga que ela diz que cerca de 80% das crianças que ela acompanha a nível de estudo, que ela faz um apoio psicológico do estudo, cerca dessas crianças, de 80% das crianças que ela acompanha, tem, ou seja, e toma algum tipo de medicação para ficar mais concentrados. E eu não estou a dizer com isto que não haja situações graves em que realmente é necessário utilizar o apoio da medicação, mas eu acredito que a maior parte das situações acaba por ser um uso excessivo. Como eu via, por exemplo, quando trabalhava em cuidados paliativos, em que é tão fácil medicalizar um processo de luto. Um processo de luto é um processo normal de perda, em que a pessoa tem que chorar e libertar a dor. Se realmente eu vou tomar uma medicação para lidar com essa perda, eu congelo essa dor. E dizer-vos também, ou seja, que a toxicodependência, neste meio mais espiritual, diz-se que são, ou seja, os toxicodependentes são as pessoas mais sensíveis que existem. São pessoas com uma extrema sensibilidade, que têm muita dificuldade em estar no mundo, lidar com o mundo, lidar com a dor, com os conflitos que existem. Então têm essa necessidade de evasão, de sair e de conseguir lidar com a dor de outra forma. Por isso aqui a primeira abordagem em relação à toxicodependência que devemos ter é a compreensão e a aceitação do que é que está por detrás deste comportamento. Antes de julgar, e isto pode ser para a toxicodependência e para tudo na nossa vida, é importante perceber qual a razão, qual é o motivo. E muitas vezes o motivo que está por detrás da toxicodependência é uma dor grande, uma dor difícil de gerir. Por exemplo, imaginem o que é uma criança que viveu com violência durante a infância, com violência verbal, violência física, e que depois, com a adolescência, não sabe lidar com tantas emoções que vêm, com tantos temas para trabalhar. E se o adolescente não tem um bom apoio, e eu posso dizer-vos que a minha adolescência eu não tive esse apoio, ou seja, realmente aqui é fundamental um, a nossa, o nosso grupo familiar, mas não só, porque às vezes podemos ter uma família espetacular que faz o melhor por nós e mesmo assim eu tenho uma necessidade de fuga e de evasão. Isto pode ter a ver com necessidades espirituais muito agudas. Porque reparem, a droga faz-nos ir para outro mundo, faz-nos ir para outra realidade. E o ser humano, não é? Nós vimos de outra realidade. Nós, de onde é que nós vimos quando nascemos? Então, essa realidade, essa dor da separação da nossa unidade primordial, chamemos Deus, ou a vida, ou o que era antes de nascer, nós temos saudade. Temos uma saudade existencial. E muitas vezes essa dor da separação, nós queremos colmatá-la e o mais fácil que existe é a droga aqui ao nosso lado, não é? Na nossa adolescência. Se calhar é mais fácil encontrar a droga que encontrar um grupo de meditação. E muitas vezes aqui a solução passa por dar outras alternativas às pessoas. Agora, quando nós estamos a falar, e a questão veio muito neste aspecto de como é que eu lido com o meu filho, que já é adulto, que está em minha casa e que quer continuar os consumos e eu não aceito. E aqui tem muito a ver com percebermos como é que isto mexe comigo. Ou seja, porque é que o meu filho estar a tomar esta substância, o que é que isso me faz sentir? E, por exemplo, o que é que seria diferente se ele, em vez de fumar, fumar uma erva, por exemplo, para adormecer,
com esta dependência que tem. Qual é a diferença entre isso e, por exemplo, tomar uma benzodiazepina, que são medicamentos altamente aditivos, como é o Valium, o Loranin? Ou seja, o que é diferente? Não são drogas, não é mesmo? Ou seja, aqui é importante percebermos isto. Ou seja, se é porque é uma droga que tem aquele rótulo todo de toxicodependente drogado, ou é porque realmente é uma substância e como substância, ou seja, acaba por alterar a realidade e a pessoa não está bem e está a precisar de ajuda. Porque se é a segunda opção, se é mesmo esta preocupação de que, e obviamente que é, não é? Porque mesmo quando nós nos zangamos com certas situações é porque estamos extremamente preocupados. Mas então vamos observar primeiro estas emoções, ver o que é que realmente esta situação no ambiente, no contexto familiar me faz sentir. Muitas vezes até pedir ajuda, porque não é nada fácil. Qualquer dependência, seja o álcool, sejam drogas, leves ou pesadas, ou seja, é digamos, é um acontecimento que afeta toda a família. E é necessária ajuda. É necessária ajuda para lidar com as várias emoções que surgem dos vários intervenientes na história. Porque é a emoção de quem consome, que está a tentar fugir de uma dor que não sabe como lidar. E depois temos o resto da família que, se não está em compreensão e aceitação, é muito difícil acabar por lidar e resolver a questão em família. Porque mexe também com aquela pessoa. E se mexe com o familiar, eu, por exemplo, quando trabalhava em cuidados domiciliários, eu percebia que muitas vezes, ou seja, há alturas do cuidar da família em que é muito mais importante nós darmos apoio ao cuidador, ao familiar, que está a sofrer muito mais do que a própria pessoa que está no consumo. Porque a pessoa, de alguma forma, aprendeu ou resolveu naquele momento lidar com aquela dor. E a pessoa familiar está a mexer com todo o sistema. E se é uma mãe, se é um pai, mexe com toda a sua visão que tem como mãe e como pai. E às vezes entramos em lutas de poder, de eu é que sei ou eu é que mando, e é complexo porque estão ambas as pessoas em sofrimento e não estão a conseguir entrar numa união e resolver desde um ponto de vista mais evolutivo. E aproveito para partilhar aqui um artigo que li de um colega enfermeiro, especialista em saúde mental e psiquiatria, que trabalha num centro de atendimento a toxicodependentes, que ele diz, ou seja, que temos que estar conscientes que a própria educação para a saúde, isto a nível hospitalar, a nível institucional, possui algumas vezes uma conotação negativa e um sentido paternalista, que colide com a mentalidade da pessoa que estamos a tratar. Ou seja, se realmente eu, como médico, como enfermeira, como mãe, como pai, vou com uma atitude de eu é que sei e tu estás errado, isto ainda vai provocar, no outro lado, um fechar ainda maior. Ou seja, se a droga acaba por levar a pessoa a isolar-se para conseguir lidar com a dor que está a viver, com esta atitude paternalista nós ainda conseguimos que a pessoa se isole ainda mais. Por isso é que é tão fundamental que o familiar tenha apoio, tenha ajuda para lidar com esta situação e também que haja uma abertura de mente para esta questão, uma abertura de pensarmos que a toxicodependência não é só as drogas leves, não é só as drogas pesadas, também existe esta toxicodependência de o consumo excessivo de fármacos e muitas vezes, ou seja, o facto de eu não conseguir lidar com a minha própria dor, acabamos por julgar o outro e não saber também aceitar e lidar com a dor do que o outro possa estar a sentir. É também importante percebermos que cada caso é um caso, cada família é uma família e tudo o que acontece aqui e agora, a nossa alma já definiu do ponto de vista do plano da alma, já existe um acordo kármico entre os intervenientes. Ou seja, esta questão da toxicodependência, quando aparece numa família, é realmente algo para que possamos aprender sobre o amor incondicional, sobre a aceitação. É fundamental. O amor cura tudo. Mas para amar, para eu conseguir aceitar esta realidade, eu tenho primeiro que aceitar aquilo que esta realidade me faz sentir. E se a mim me faz sentir raiva, e se me faz sentir uma dor muito profunda que eu nem sei de onde ela vem, é importante reconhecer essa dor. Porque nós só conseguimos avançar e realmente partir para esta sensação de amor e de aceitação se eu primeiro aceitar o que eu estou a viver dentro de mim. E para finalizar, é dizer mesmo isto, que a toxicodependência esconde uma realidade e uma necessidades terapêuticas profundas na pessoa que escolhe o caminho da toxicodependência.
Por isso, vamos ser compassivos e vamos colocar este nosso amor e aceitação acima de tudo. Procurar ajuda para nós, se está a ser muito complicado lidar com a situação, mas tentar transformar esta atitude acusatória, condenatória e até discriminatória, porque acaba por ser um grupo de pessoas que fica marginalizado, excluído, e que quanto mais se sente excluído, mais necessidade tem de se recolher e de continuar o consumo. Ou seja, às vezes nós precisamos de, se estamos em condições, isto por exemplo um profissional de saúde, de mergulhar a nível emocional com essa pessoa que está a precisar de ajuda, porque ela está na dor. Ela está a viver num mundo de dor, num mundo de sofrimento, e só com muito amor e carinho é que nós conseguimos entrar. Porque se nós vamos com algum tipo de agressividade, de sentido paternalista, o que nós vamos conseguir é que aquela pessoa ainda se feche ainda mais. Por isso partilho aqui a imagem, ou partilho aqui a mensagem para hoje, que é o primeiro passo do amor é a aceitação. Aceitem aquilo que são, aceitem aquilo que sentem e vamos aceitar-nos uns aos outros, tal como somos na realidade, e não tal como gostávamos que fôssemos, porque isso é uma projeção e não é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro aceita a realidade, abraça a realidade e lida com o que há. E aguardo as vossas questões. Grata, boa semana!